Nara tinha 32 anos e mãos que sabiam o que faziam. Mãos que tinham aprendido desde cedo a dobrar o tecido no lugar certo antes de cortar, a sentir a diferença entre um fio bem puxado e um que vai ceder na primeira lavagem. Mãos que a mãe havia guiado sobre a máquina de costura quando ela tinha 8 anos, numa tarde de sábado em que a chuva batia no telhado de zinco da casa pequena, lá em Itaberaba, no interior da Bahia. E a mãe dizia que toda mulher precisava ter um ofício que ninguém pudesse tirar dela. Nara não entendia direito o que a mãe queria dizer naquele tempo. Entendia agora. A casa onde cresceu ficava no fim de uma estrada de terra, que se abria numa curva depois do açude. Não era grande, mas tinha quintal com pé de manga e galinha no terreiro. E uma janela na cozinha, que deixava entrar o vento da tarde, quando o calor do sertão baiano ficava pesado demais. Benedita, a mãe de Nara, havia morado ali desde que casou com seu Firmino, um homem quieto que trabalhava como meeiro numa fazenda próxima e que tinha o hábito de sentar na varanda depois do jantar, sem dizer nada, apenas olhando para o escuro como se esperasse alguma coisa que nunca chegava. Benedita morreu de febre quando Nara tinha 11 anos. Febre que começou numa segunda e não passou na quinta, e que o posto de saúde do município não conseguiu segurar porque os remédios que precisavam não estavam no estoque, e o médico só atendia 3 vezes por semana. Nara ficou olhando para a mãe no caixão com uma sensação de que o mundo havia ficado torto para um lado e que ninguém mais ia endireitá-lo. Seu Firmino ficou viúvo com a filha de 11 anos e a terra que não era dele, apenas arrendada. Nos anos seguintes, Nara aprendeu a cozinhar porque precisava, aprendeu a lavar roupa no tanque porque era necessário, aprendeu a fazer as compras no mercadinho da cidade, contando cada real porque não tinha outra opção. Seu Firmino não era um homem ruim, era um homem que não sabia como criar uma filha sozinho e que se refugiava no silêncio da varanda toda vez que não sabia o que fazer, que era quase sempre. Mas ele aparecia quando importava. Estava lá quando Nara passou no colégio estadual. Estava lá quando ela precisou de um atestado assinado para uma excursão escolar. Estava lá, do jeito dele, quieto e presente, como uma árvore que não fala, mas dá sombra. Nara cresceu sendo a menina de cabelo duro da turma, a que sentava na última carteira não porque quisesse, mas porque era onde sobravam os lugares quando ela chegava. Cresceu ouvindo comentários que vinham embrulhados em risada para que parecessem brincadeira. O tipo de coisa que dói, mas que você não consegue nomear direito quando é criança, porque ainda não tem as palavras. Cresceu aprendendo a andar com a cabeça levantada não por orgulho, mas por necessidade. Porque se você deixasse o queixo cair 1 centímetro, o mundo interpretava como permissão para continuar. Ela não dava permissão. Aprendeu isso com a mãe antes mesmo de saber que estava aprendendo. Aos 18 anos, Nara já costurava para fora. Consertava roupas, ajustava vestidos de festa, fazia uniformes escolares sob encomenda. Tinha uma clientela pequena, mas fiel no bairro. Mulheres que sabiam que o trabalho dela era caprichado e que o prazo que ela prometia era o prazo que ela cumpria. Seu Firmino olhava para aquilo com uma satisfação silenciosa que ele não sabia expressar, mas que aparecia no canto dos olhos quando ela chegava em casa com o dinheiro da semana. Nara depositava uma parte no envelope que guardava embaixo do colchão e usava o resto para o mercado, para o gás, para os pequenos reparos que uma casa velha sempre pede. Foi nessa época que seu Firmino começou a aparecer em casa, mais arrumado nas sextas-feiras. Camisa passada, o pouco de cabelo que ainda tinha penteado para o lado. Nara notou, mas não perguntou. Não era do feitio dela se meter na vida do pai. Ele era um homem adulto e viúvo havia 7 anos e tinha o direito de ter sua própria vida sem precisar dar explicações à filha. Foram quase 3 meses até ele dizer o nome. Conceição. Uma mulher de 45 anos que havia chegado havia pouco na cidade, vinda de Feira de Santana, que morava de aluguel num sobrado próximo à praça, e que tinha 2 filhos adultos que viviam em Salvador. Seu Firmino disse que ela era boa companhia,
disse com aquela voz de quem está pedindo licença para ser feliz. Nara conheceu Conceição numa tarde de domingo, em que o pai trouxe ela para almoçar. Era uma mulher de estatura média, cabelo liso preso num coque, roupa bem escolhida para o ambiente simples da casa. Cumprimentou Nara com um sorriso que chegou antes dos olhos acompanharem. Sentou à mesa e elogiou o frango que Nara havia cozinhado. Perguntou sobre a costura, ouviu as respostas com atenção aparente. Nara não sentiu calor nem frio naquele primeiro encontro. Sentiu a cautela de quem já aprendeu que as pessoas mostram quem são devagar e que a pressa em gostar de alguém quase sempre custa caro. Nos meses que se seguiram, Conceição foi aparecendo mais. Primeiro nas sextas com seu Firmino, depois aos domingos, depois em dias aleatórios da semana. Trazia bolo de fubá às vezes ou um pacote de biscoito. Sentava na varanda com seu Firmino depois do almoço e os dois ficavam conversando baixo enquanto Nara lavava a louça dentro e ouvia o murmúrio das vozes sem conseguir distinguir as palavras. Havia algo que Nara não conseguia nomear direito naquele período. Não era hostilidade aberta. Era uma frieza que aparecia nos pequenos intervalos, no jeito que Conceição respondia às falas de Nara, com monossílabos enquanto desenvolvia longos parágrafos para seu Firmino, no jeito que reorganizava as coisas da cozinha, como se a casa já fosse dela, antes de ser convidada, no jeito que seus olhos varredores a examinavam por um segundo longo demais antes de desviar. Seu Firmino e Conceição casaram no cartório numa manhã de março, quando Nara tinha 20 anos. Não foi uma cerimônia grande. Foram as testemunhas, 2 vizinhos, e Nara com um vestido azul que ela mesma havia costurado. Tirou foto com o pai na porta do cartório. Ele sorriu de um jeito que ela não via fazia muito tempo, e aquilo foi suficiente para que ela apertasse a mão dele com força e desejasse que desse certo de verdade. Não deu. Não do jeito que Nara havia esperado que não desse. Não com briga, não com grito, não com episódio dramático que permitisse ser nomeado e enfrentado. O que aconteceu foi mais lento e mais fundo do que isso. Conceição foi tomando espaço como a maré toma a areia, devagar, constante, sem que você perceba o quanto cedeu, até olhar para trás e ver que não há mais chão onde estava. As panelas de Benedita foram substituídas sem aviso por panelas novas que Conceição trouxe de Feira de Santana. Os santos de gesso que Benedita havia colocado na sala desapareceram numa tarde em que Nara foi ao mercado e voltou para encontrar o lugar vazio na estante. Quando perguntou, Conceição disse que precisava de espaço para uma fruteira nova e disse com um tom que fechava a conversa antes que ela pudesse começar. Nara foi aprendendo a ocupar menos lugar. Não porque fosse covarde, mas porque era filha, porque amava o pai, porque via que seu Firmino estava mais leve desde que Conceição havia chegado e não queria ser a pedra no sapato de um homem que havia carregado peso demais por anos. Concentrou-se no trabalho da costura, ampliou a clientela, começou a aceitar encomendas de roupas de festa mais elaboradas, investiu em um tecido melhor quando o orçamento permitiu. Guardou mais dinheiro no envelope embaixo do colchão, que havia sido transferido para debaixo da cama do quarto, que agora dividia com Nada, porque Conceição havia pedido para usar o quarto maior para guardar as coisas dela que chegavam em caixas de Salvador. Foi numa tarde de quinta-feira, 2 anos depois do casamento do pai, que a coisa que não tinha nome finalmente ganhou um. Nara havia chegado mais cedo do que o usual, porque a cliente do dia havia desmarcado. Entrou pela porta lateral que dava direto para a cozinha e ouviu a voz de Conceição no telefone na sala. A voz estava baixa, mas a casa era pequena e as paredes de tijolo simples não guardavam segredo. Conceição estava falando com um dos filhos em Salvador e dizia com aquela naturalidade relaxada de quem não sabe que está sendo ouvida. Dizia que a casa estava boa, mas que era difícil com a menina ali. Dizia que não era coisa de fácil convivência. E então,
Disse a frase que Nara ouviu com uma clareza que não deixou margem para interpretação. Disse que não era questão de má vontade, mas que era difícil acostumar com aquela cor dentro de casa, que ela havia sido criada de um jeito e tinha as suas preferências, e que esperava que as coisas se resolvessem logo porque daquele jeito era complicado seguir. Nara ficou parada na cozinha com a bolsa ainda pendurada no ombro. O coração batia, mas batia devagar, com aquela lentidão estranha que o choque produz, como se o corpo precisasse de mais tempo para processar o que os ouvidos já haviam entregado. Ela conhecia aquela sensação. Não era a primeira vez que a cor da sua pele era tratada como um problema a ser resolvido. Era a primeira vez que era dentro da casa do pai. Colocou a bolsa na cadeira da cozinha sem fazer barulho. Foi para o quarto. Sentou na beira da cama e ficou olhando para as mãos por um tempo que ela não soube medir. Lá fora, a voz de Conceição continuou no telefone por mais alguns minutos e depois ficou silêncio. Nara não disse nada naquele dia. Não disse nada porque ainda não sabia o que fazer com aquilo. E porque sabia que dizer sem saber o que fazer podia custar mais do que guardar por mais um tempo. Levou 2 semanas para contar ao pai. 2 semanas em que carregou aquilo como se carregasse uma pedra dentro do peito, que não dói o tempo todo, mas que você sente o peso a cada passo. Quando finalmente sentou com seu Firmino na varanda, numa noite em que Conceição havia ido visitar uma vizinha, contou com voz calma, sem chorar, porque havia decidido que não ia chorar, que aquilo não merecia as lágrimas dela naquele momento. Seu Firmino ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ficou um silêncio comprido entre os dois. O sapo cantou lá no açude. Uma galinha se mexeu no terreiro. Seu Firmino disse que ia conversar com Conceição. Disse com a voz de quem acredita que conversar resolve, que as coisas têm conserto se você sentar e explicar direito. Nara olhou para o pai e viu um homem que amava os 2 lados e que não tinha estrutura para escolher. Viu um homem bom que não entendia que algumas coisas não têm conserto na conversa porque não vieram de mal entendido. Vieram de convicção. A conversa que seu Firmino teve com Conceição, Nara nunca soube exatamente o que foi dito. O que soube foi que Conceição apareceu na manhã seguinte com um rosto fechado que não abria para mais nada. E que nos dias que se seguiram, o silêncio da casa ficou diferente, mais tenso, mais carregado, como o ar antes de temporal. Seu Firmino andava de um lado para o outro sem saber onde pousar. Conceição preparava as refeições sem incluir Nara na quantidade, e depois dizia que havia feito pouco sem mudar a expressão. As roupas de Nara que estavam no varal começaram a aparecer dobradas em cima da máquina de costura no corredor, como se o quintal não fosse mais território dela. 3 semanas depois da conversa com o pai, Conceição chamou Nara para sentar na sala. Tinha o rosto organizado numa expressão que tentava parecer razoável. Disse que a situação estava difícil para todos. Disse que toda jovem precisava de seu espaço e de sua independência. Disse que seria melhor para Nara ter um lugar seu, onde pudesse trabalhar e criar sem limitações. Disse tudo aquilo sem dizer o que estava dizendo. Nara ouviu até o fim. Então perguntou diretamente se estava sendo pedida para sair da casa do pai. Conceição desviou o olhar por um segundo e depois disse que não era bem assim, que era uma questão de crescimento pessoal. Nara se levantou, foi para o quarto, pegou a mala que a mãe havia deixado no fundo do armário e começou a dobrar as roupas dentro com o mesmo capricho com que dobrava os tecidos antes de cortar. Seu Firmino apareceu na porta do quarto com um rosto que ela nunca havia visto nele. Um rosto de homem que está vendo algo acontecer e não sabe como parar. Filha, ele disse. Só isso. Uma palavra. Nara continuou dobrando as roupas. Dobrou a última peça, fechou a mala, pegou a máquina de costura portátil que havia comprado com o próprio dinheiro e colocou do lado. Abraçou o pai. Ele ficou com os braços em volta dela por um tempo longo demais, como se soubesse que estava errando, mas não soubesse onde estava o certo.
Ela sentiu o cheiro dele, aquele cheiro de terra e sabão que era o cheiro da infância inteira, e engoliu o que havia para engolir. Saiu com a mala, a máquina de costura, a bolsa de ferramentas e o envelope com o dinheiro guardado embaixo do colchão. Eram quase R$ 2.000, fruto de anos de trabalho e de cada real economizado. Desceu a estrada de terra sem olhar para trás. O sol batia no ombro direito e o peso da mala puxava o ombro esquerdo. E Nara colocou um pé na frente do outro, porque era isso que havia para fazer. Chegou à cidade e foi direto para a casa de Dona Perpétua, uma cliente antiga que morava sozinha desde que o marido havia morrido e que tinha um quarto dos fundos que usava como depósito. Bateu na porta com a mala na mão e disse que precisava de um lugar por algum tempo e que podia pagar. Dona Perpétua a olhou por um instante, olhou para a mala, olhou para a máquina de costura e abriu a porta sem fazer pergunta. Mulheres como Dona Perpétua não precisavam de explicação para entender uma situação. A vida havia ensinado o suficiente. O quarto dos fundos tinha uma janela alta que não deixava entrar muito sol, uma cama de solteiro com colchão fino e um armário com uma porta emperrada. Nara colocou a mala sobre a cama, botou a máquina de costura sobre a mesa que Dona Perpétua trouxe da sala e sentou no chão porque não havia cadeira ainda. Ficou sentada no chão de cimento frio com as costas na parede e pensou em tudo que havia deixado para trás sem querer. A janela com o vento da tarde, o pé de manga no quintal, o som do pai sentado na varanda depois do jantar. Pensou na mãe, que havia dito que toda mulher precisava ter um ofício que ninguém pudesse tirar dela. Olhou para a máquina de costura em cima da mesa. Não choraria agora. Havia muito trabalho para fazer, e chorar levaria tempo que ela não tinha. Na manhã seguinte, Nara foi até o mercadinho da cidade e deixou um bilhete manuscrito no quadro de avisos que ficava na entrada, ao lado dos anúncios de galinha para vender e de caçamba de entulho. Escreveu que fazia costura e ajuste de roupas, que atendia em domicílio ou no local mediante agendamento, e colocou o número do celular que tinha desde os 22 anos e que havia pago com o dinheiro da costura. Voltou ao quarto dos fundos e começou a arrumar o espaço de trabalho com o que havia disponível. Usou uma tábua que encontrou no depósito como mesa de corte, apoiada em 2 cavaletes de madeira que Dona Perpétua guardava não sabia por quê. Pendurou um fio entre 2 pregos na parede para usar como suporte de peças. Era pouco, mas era funcional, e funcional era o que precisava ser. O primeiro telefonema veio 2 dias depois. Era uma mulher que precisava ajustar o vestido da filha para uma formatura. Nara foi até a casa, fez as medidas, voltou ao quarto dos fundos e trabalhou até meia-noite para entregar no prazo que havia prometido. Entregou no prazo. A mulher olhou o vestido, provou na filha, passou a mão na costura e disse que era bom trabalho. Pagou o combinado e perguntou se Nara fazia vestido do zero. Nara disse que fazia. A mulher disse que ia indicar para uma amiga. As indicações foram chegando devagar, uma por semana no começo, depois 2, depois começaram a não respeitar mais a ordem e chegavam misturadas por telefone, por recado, por bilhete deixado com Dona Perpétua. Nara atendia tudo. Trabalhava de manhã cedo até tarde da noite, com uma disciplina que não vinha de ambição, vinha de necessidade. Cada real que entrava era anotado num caderninho de capa dura que havia comprado no mercadinho por R$ 2,50. Cada gasto também. Aluguel para Dona Perpétua, material, alimentação, transporte quando precisava buscar tecido na cidade maior, a 40 quilômetros. O caderninho foi ficando cheio de números, com a letra miúda e inclinada que era a letra de Nara desde a escola. Foram 6 meses naquele quarto dos fundos. 6 meses de trabalho constante e de silêncio interno, que não era paz, era suspensão, como quem prende a respiração esperando ver o que vem a seguir. Seu Firmino ligou 3 vezes nesse período. As 2 primeiras Nara atendeu e conversou com a voz controlada que havia aprendido a usar
quando não queria mostrar o tamanho do que sentia. A terceira vez, não atendeu. Não porque não amasse o pai, mas porque atender naquele momento custaria mais do que tinha para gastar. Precisava guardar energia para o trabalho, para o quarto dos fundos, para o caderninho de números, para a próxima encomenda que chegaria pela manhã. Foi numa sexta-feira de novembro que Dona Perpétua bateu na porta do quarto com um envelope na mão. Disse que havia chegado pelos correios, que estava no nome de Nara, que o remetente era um escritório de advocacia de Itaberaba. Nara pegou o envelope e ficou olhando para ele por um momento antes de abrir. Tinha o logo de um escritório, o nome de um advogado, e dentro havia uma carta que começava com palavras que ela leu uma vez, depois duas, depois uma terceira, porque não queria entender errado. A carta informava que seu Firmino havia falecido de infarto fulminante 3 semanas antes, que havia um testamento registrado em cartório, que Nara constava como herdeira, que havia um prazo para comparecer ao escritório para dar prosseguimento ao inventário. Nara ficou parada com a carta na mão por um tempo que não soube medir. Seu Firmino havia morrido. Havia morrido e ela não sabia. Havia morrido e ninguém havia ligado para avisar. Não Conceição, não nenhum vizinho, não ninguém. O pai havia sido enterrado sem que ela soubesse e estava no chão há 3 semanas, enquanto ela ajustava vestidos e anotava números no caderninho de capa dura. A dor que veio não foi do tipo que explode, foi do tipo que inunda devagar, tomando todos os espaços como água que entra por debaixo da porta, antes que você perceba que está sendo cercada por todos os lados. Chorou naquela noite com Dona Perpétua do lado, que não disse nada, apenas ficou sentada na beira da cama com a mão no ombro de Nara, porque Dona Perpétua sabia que há horas em que as palavras atrapalham mais do que ajudam. Nara chorou pelo pai que havia partido. Chorou pela última ligação que não havia atendido. Chorou por tudo que não havia sido dito e que agora não teria mais quando. Chorou até não ter mais e então limpou o rosto e ficou olhando para a carta em cima da cama. Na manhã seguinte, foi ao escritório de advocacia. O advogado se chamava Dr. Marcos Oliveira, um homem de 50 e poucos anos, com óculos de aros finos, e uma mesa carregada de pastas que ele organizou antes de começar a falar. Disse que seu Firmino havia procurado o escritório há 8 meses, pouco depois de Nara ter saído de casa, e que havia registrado um testamento com instrução específica. A terra onde a família morava, 5 hectares que seu Firmino havia comprado ao longo de 20 anos de trabalho como meeiro e depois como diarista, comprando um pedaço por vez, silenciosamente, sem que quase ninguém soubesse, estava registrada no nome dele. Nara não sabia que o pai era dono da terra. Achava que ainda era arrendada, como havia sido na infância. Seu Firmino nunca havia falado sobre isso. Era do jeito dele, calar as coisas importantes e carregar sozinho. O testamento deixava a terra integralmente para Nara. Não havia divisão com Conceição, que, segundo o Dr. Marcos, havia entrado com impugnação do testamento, alegando que, como esposa, tinha direito à parte dos bens. O advogado explicou com calma que, dependendo do regime de casamento e de quando a terra havia sido adquirida, a situação tinha desdobramentos jurídicos que precisavam ser analisados com cuidado. Disse que a terra havia sido comprada ao longo de décadas, boa parte antes do casamento com Conceição, e que isso favorecia a posição de Nara. Mas disse que ia ser um processo, que ia levar tempo, que Conceição tinha um advogado e que a disputa era real. Perguntou se Nara tinha condições de acompanhar. Perguntou sem condescendência, com a objetividade de quem precisa saber com o que está trabalhando. Nara abriu a bolsa, tirou o caderninho de capa dura e colocou em cima da mesa. Dr. Marcos olhou para o caderninho com uma expressão neutra. Ela explicou que tinha uma clientela estabelecida, que tinha renda documentada nas anotações do caderninho, que tinha R$ 2.300 guardados no momento e que não tinha condições de pagar honorários altos, mas que podia pagar parcelado se ele aceitasse. Dr. Marcos pegou o caderninho, abriu, folheou algumas páginas,
fechou e devolveu. Disse que aceitava honorários parcelados mediante contrato e que ia precisar de alguns documentos dela para dar entrada no processo. Disse que ia analisar o testamento e os registros da terra e que na semana seguinte teria um panorama mais claro. Nara voltou para o quarto dos fundos com o coração pesado e a cabeça cheia de números e prazos e nomes jurídicos que ela precisaria entender. Naquela noite, não costurou. Ficou sentada com o caderninho aberto na lápide e foi lendo cada anotação desde o início, cada encomenda, cada pagamento, cada gasto, cada real que havia entrado e saído desde que havia chegado ao quarto dos fundos com a mala e a máquina de costura. Era uma história contada em números. Era a história de uma mulher que havia saído de uma casa com 2 mãos e um ofício e havia construído uma renda do zero, sozinha, mês a mês, sem que ninguém precisasse acreditar nela para que ela continuasse. Fechou o caderninho. Olhou para a máquina de costura. Pensou na mãe. Nas semanas seguintes, a vida teve que continuar sendo vivida em paralelo com o processo jurídico, porque processo jurídico não paga aluguel nem compra tecido. Nara manteve o ritmo de trabalho como se nada tivesse mudado na superfície, enquanto por dentro as coisas mudavam completamente. Ia ao escritório do doutor. Marcos, quando ele chamava, levava os documentos que ele pedia, ouvia as atualizações com atenção e fazia as perguntas que precisavam ser feitas sem constrangimento de não saber a linguagem técnica. Não havia vergonha em não saber o que não havia tido como aprender. O que havia era a disposição de aprender agora. Conceição havia contratado um advogado de Feira de Santana e estava morando na propriedade. Estava cultivando a terra e colhendo o que havia para colher e argumentando que havia contribuído para a manutenção do imóvel durante o casamento. Dr. Marcos disse que ela tinha argumentos válidos em alguns pontos e fracos em outros. Disse que o testamento era claro na intenção de seu Firmino, mas que a lei de sucessões tinha nuances que a outra parte estava usando. Disse que ia ser uma luta, mas que as provas estavam do lado certo. Nara perguntou quanto tempo. Doutor, Marcos disse que processualmente poderia ser de 8 meses a 2 anos, dependendo dos recursos que Conceição interpusesse. Nara ficou em silêncio por um momento. 2 anos era muito tempo. Era também tempo que ela tinha, porque não havia outra opção disponível. Assinou os papéis que precisavam ser assinados e saiu do escritório de volta para o quarto dos fundos. Foi numa tarde de fevereiro que Dona Perpétua apareceu na porta com uma mulher jovem ao lado, de uns 25 anos, que estava com uma bolsa grande pendurada no ombro e o jeito desconfiado de quem não sabe se está no lugar certo. Dona Perpétua disse que a moça havia visto o bilhete no mercadinho e queria saber se Nara fazia roupa de trabalho, avental, uniforme. Nara disse que fazia. A moça entrou, olhou para o espaço improvisado com a tábua de corte e os cavaletes e o fio pendurado entre os pregos e disse que precisava de 10 aventais para uma microempresa de alimentos que estava começando. Perguntou o preço. Nara calculou o custo do material mais o tempo de trabalho mais uma margem que fosse justa e disse o número. A moça disse que era razoável e perguntou se Nara conseguia em 15 dias. Nara disse que conseguia. A moça se chamava Jacilene e tinha uma pequena produção de doces caseiros que estava tentando formalizar. Voltou com os 10 aventais, aprovou o trabalho e na semana seguinte encomendou mais 5, dessa vez com o logotipo bordado, o que Nara ainda não havia feito, mas aprendeu a fazer com um tutorial que assistiu 3 vezes no celular, com a tela do aparelho velho piscando de vez em quando. Ficou até a madrugada, aprendendo o ponto certo antes de tocar nas peças de Jacilene. Jacilene virou cliente fixa. E através de Jacilene, Nara conheceu outras mulheres que estavam tentando começar algo pequeno na cidade. Uma que fazia sabonetes artesanais, outra que vendia comida congelada, outra que tinha uma oficina de artesanato.
Eram mulheres que precisavam de uniforme, de avental, de bolsa de pano com logo, de embalagem de tecido para produtos. Eram mulheres que entendiam o que era construir do zero e que indicavam umas às outras, com uma generosidade prática, de quem sabe que a maré que sobe levanta todos os barcos. O trabalho foi crescendo com uma consistência que Nara acompanhava pelo caderninho. 3 meses depois do encontro com Jacilene, estava faturando o dobro do que faturava quando havia chegado ao quarto dos fundos. Contratou uma máquina de costura industrial usada, paga em 3 vezes, que cabia na mesa ao lado da máquina portátil e que fazia o serviço em metade do tempo. Começou a dormir mais cedo, porque o trabalho dava conta de si mesmo dentro do horário, em vez de transbordar para esta madrugada. O envelope com o dinheiro guardado havia sido substituído por uma conta poupança no banco da cidade. A primeira conta no próprio nome em toda a sua vida. O processo jurídico andava nos seus próprios trilhos, com a lentidão característica das coisas que não dependem de você para avançar. Dr. Marcos mandava mensagens quando havia novidade, que eram menos frequentes do que Nara gostaria, mas mais frequentes do que ela temia. Havia uma audiência marcada, depois adiada, depois remarcada. Havia documentos que Conceição apresentava e que Dr. Marcos rebatia com outros documentos. Havia a história da terra que ia sendo reconstituída em papel. Cada compra que seu Firmino havia feito ao longo de décadas rastreada em cartório. Cada registro que provava que aquela terra havia sido adquirida antes do casamento com Conceição, pedaço por pedaço, com o dinheiro de anos de trabalho silencioso. Nara visitou a propriedade uma vez durante esse período. Foi de ônibus até Itaberaba e depois caminhou pela estrada de terra como havia caminhado 1000 vezes na infância. O portão estava fechado com um cadeado que ela não reconhecia. Ficou parada do lado de fora, olhando para a casa que havia sido a casa da mãe e depois a casa do pai, e que agora estava do outro lado de um cadeado com a fumaça saindo da chaminé da cozinha, como se tudo fosse normal. O pé de manga ainda estava lá, mais alto do que ela lembrava. Uma galinha ciscava no terreiro. Ficou parada por um tempo, olhando, e então virou e voltou para ir à estrada. Havia feito o que havia ido fazer, que era ver com os próprios olhos que aquilo existia, e era real, e que valia o esforço de continuar. A audiência definitiva aconteceu numa segunda-feira de agosto. Nara chegou ao Fórum de Itaberaba com o caderninho na bolsa, porque havia prometido a si mesma que ia levá-lo como levaria qualquer documento importante. Doutor Marcos estava esperando na entrada com a pasta de sempre. Os óculos de aros finos, a expressão tranquila de quem já havia estado em muitas salas iguais. Conceição estava do lado de fora com o advogado dela, uma mulher de terno que não olhou para Nara quando cruzaram no corredor. A juíza era uma mulher de 40 e tantos anos, com cabelo curto e voz direta, que não desperdiçava palavras. Ouviu os dois lados com atenção equânime, fez perguntas específicas sobre as datas de aquisição da terra, sobre o regime de casamento, sobre o teor do testamento, sobre a situação atual do imóvel. Dr. Marcos apresentou os registros cartoriais que reconstituíam a história da compra da terra, ano a ano, provando que 80% da propriedade havia sido adquirida antes do casamento com Conceição. O advogado de Conceição argumentou com a contribuição dela para a manutenção durante os 3 anos de casamento. A juíza anotou tudo sem mudar a expressão. A decisão não veio naquele dia. Veio 3 semanas depois, numa mensagem de Dr. Marcos, que Nara leu em pé na calçada, em frente à loja de tecidos onde havia ido buscar material para uma encomenda. A mensagem dizia que a sentença havia saído, que o testamento havia sido reconhecido em sua integralidade para a parte da terra adquirida antes do casamento, correspondente a 4,5 hectares. O hectare e meio restante seria objeto de acordo ou de nova análise, considerando a contribuição de Conceição durante o período matrimonial. Dr. Marcos dizia que era uma vitória substantiva,
e que iria contatar Conceição para tentar um acordo sobre a parte residual. Nara ficou parada na calçada por um momento. O sol batia no chão de cimento. Uma moto passou rápido na rua. Uma criança gritou alguma coisa longe. Ela olhou para o telefone, leu a mensagem uma segunda vez e então colocou o celular no bolso, pegou o rolo de tecido que havia acabado de comprar e caminhou de volta para o quarto dos fundos. Tinha trabalho para fazer e o trabalho não esperava sentença. O acordo com Conceição levou mais 2 meses para ser fechado. Conceição ficou com uma indenização em dinheiro correspondente ao valor de mercado do hectare e meio restante, calculado por um perito indicado pelo juízo, a ser pago por Nara em parcelas ao longo de 2 anos. Dr. Marcos calculou que com a renda atual da costura era factível. Nara assinou o acordo com a mesma mão que havia aprendido a dobrar tecido aos 8 anos. A mesma mão que havia carregado a máquina de costura para fora da casa do pai. A mesma mão que havia escrito cada número no caderninho de capa dura desde o primeiro dia no quarto dos fundos. A terra era dela. A primeira vez que pisou na propriedade como dona foi numa manhã de outubro, com o documento de transferência na bolsa e a chave nova do portão que o serralheiro havia feito mediante pagamento à vista. Abriu o portão, entrou, andou pelo terreiro, passou a mão no tronco do pé de manga. A casa precisava de reformas. O telhado tinha um ponto de infiltração. A janela da cozinha chiava quando abria. O piso do quarto dos fundos estava levantado em um canto. Era trabalho, mas era dela. Ficou em pé no meio do quintal por um longo momento, olhando para a casa, para o açude que dava para ver de longe, para o céu azul limpo do sertão baiano, que naquela hora da manhã ainda não estava pesado de calor. Pensou no pai que havia comprado aquela terra pedaço por pedaço em silêncio, que havia ido ao advogado enquanto Nara ainda estava no quarto dos fundos sem saber, que havia garantido do único jeito que sabia que a filha teria chão. Pensou na mãe que havia dito que toda mulher precisava ter um ofício que ninguém pudesse tirar dela. Tinha o ofício. Tinha o chão agora também. Nos meses seguintes, Nara foi construindo as 2 coisas em paralelo. A costura continuou, porque a costura era o que pagava as parcelas do acordo, o material, a reforma do telhado, o piso novo no quarto. Jacilene, quando soube da história, apareceu numa tarde com um bolo e com a informação de que havia um programa municipal de apoio a empreendedores rurais que oferecia assessoria técnica e acesso a microcrédito para quem quisesse desenvolver uma atividade produtiva na propriedade. Disse que havia uma técnica agrícola que atendia pelo programa e que era uma mulher competente que entendia de pequena produção. Disse que valia a visita. A técnica se chamava Solange e chegou ao sítio numa caminhonete branca com o logo da prefeitura na porta. Tinha uns 40 anos, botinha de borracha, caderno de anotações na mão e o jeito prático de quem passa os dias em campo e não tem paciência para rodeio. Percorreu a propriedade com Nara, examinou o solo, observou onde o terreno tinha inclinação, onde retinha umidade, onde o sol batia mais horas por dia. Fez perguntas sobre o que Nara pensava em produzir, sobre se tinha experiência com horta, sobre se havia animais na propriedade. Nara disse que havia crescido naquele terreno e que sabia o básico, mas não o técnico. Solange disse que o básico junto com o técnico era exatamente o que funcionava. O programa oferecia acompanhamento por 6 meses e acesso a uma linha de crédito com juros subsidiados para a compra de insumos e equipamentos básicos. Nara precisava apresentar um plano simples de produção e passar por uma avaliação da propriedade. Solange disse que com o que havia visto naquela tarde e com a organização que Nara havia mostrado ao apresentar os documentos da propriedade e as anotações do caderninho, ela não via impedimento para a aprovação. Disse que voltaria na semana seguinte com o formulário. Nara decidiu começar com uma horta de temperos e com a criação de 5 galinhas. Temperos porque tinham saída garantida no mercadinho da cidade e porque o solo do sítio era favorável, segundo Solange. Galinhas porque era um manejo conhecido, porque o terreiro existia,
porque o custo inicial era baixo e o retorno era previsível. Solange aprovou o plano com pequenas sugestões de ajuste, recomendou incluir cebolinha e coentro que tinham demanda alta na região e ajudou a calcular o tamanho da horta que faria sentido para o primeiro ciclo. A horta foi plantada numa manhã de novembro, em que Nara ajoelhou no chão da terra do pai e colocou as primeiras mudas com as mãos que sabiam dobrar tecido e que agora estavam aprendendo o que a terra precisava. Eram mãos diferentes do que haviam sido, marcadas por um caminho que não havia sido planejado, mas que havia sido percorrido até aqui. Eram as mãos da mãe também, de certo modo, porque tudo que as mãos de Nara sabiam havia começado nas mãos de Benedita numa tarde de chuva, com a máquina de costura no sertão baiano. As galinhas chegaram numa semana. 5 aves compradas de um criador vizinho que conhecia o sítio de quando era de seu Firmino e que cobrou um preço justo sem que Nara precisasse pechinchar. O terreiro foi cercado com tela comprada no mercado de construção da cidade. A rotina do sítio foi sendo montada com a mesma disciplina com que Nara havia montado o espaço de trabalho no quarto dos fundos. Cada coisa no lugar certo. Cada processo pensado para funcionar sem desperdício de tempo ou de recurso. 6 meses depois do primeiro plantio, a horta estava produzindo o suficiente para abastecer o mercadinho da cidade, com entregas semanais, e ainda sobrar para a venda avulsa na feira que acontecia toda quinta-feira na praça. As galinhas eram 10 agora, porque Nara havia reinvestido os primeiros lucros em mais aves. A costura continuava em paralelo, com clientes que Nara havia migrado de Itaberaba para o quarto de trabalho que havia montado na casa reformada, com uma mesa de corte de verdade, uma máquina industrial e a portátil lado a lado, uma prateleira para o material e uma janela que deixava entrar o vento da tarde. Jacilene aparecia toda quinzena para buscar os aventais e uniformes que continuava encomendando, porque a empresa de alimentos havia crescido e havia mais gente para uniformizar. Às vezes ficava para o café, e as duas sentavam na varanda nova, que Nara havia mandado construir com tábua de demolição reaproveitada, que ficou com um aspecto rústico, que não era intenção, mas que ficou bonito. Jacilene disse uma tarde que o sítio estava diferente de quando o havia visitado pela primeira vez. Disse que estava com vida. Nara disse que estava. A última parcela do acordo com Conceição foi paga numa sexta-feira de abril. Nara foi ao banco, fez a transferência, recebeu o comprovante de quitação pelo aplicativo e ficou olhando para a tela do celular no banco por um momento. Depois colocou o celular no bolso, saiu do banco, atravessou a praça da cidade e foi ao mercadinho comprar o material para a semana. Era uma sexta-feira normal. O sol batia no calçamento. Algumas pessoas iam e vinham com sacola. Uma criança comia sorvete na beira da calçada. Nara comprou o que precisava, pagou, agradeceu e caminhou de volta para onde havia deixado a moto, uma Honda Bis de 2 anos que havia comprado à vista 4 meses antes, que economizava tempo nas entregas e nas idas à cidade, que antes dependiam do ônibus ou de carona. A história de Nara não terminou com uma grande cerimônia. Não teve reportagem de jornal, nem prêmio de prefeitura. Terminou, por enquanto, com uma mulher de 34 anos que acordava toda manhã antes do sol para regar a horta, que costurava ao meio da tarde, com a janela aberta para o vento, que anotava os números no caderninho de capa dura, que era o quarto desde que o primeiro havia ficado sem páginas, que tomava café na varanda de tábua rústica, enquanto o dia clareava sobre a terra que o pai havia comprado em silêncio e que ela havia defendido com o trabalho das próprias mãos. Havia uma fotografia em cima da máquina de costura, dentro de uma moldura simples de madeira, que Nara havia encontrado no fundo de um baú da casa quando limpou depois da reforma. A foto era de Benedita, jovem, com o cabelo solto e um sorriso que Nara lembrava de ver ao vivo, mas que a memória já não guardava com nitidez. A mãe estava de pé em frente a uma máquina de costura que Nara não reconheceu de imediato. E depois reconheceu, porque era a mesma máquina portátil que Nara havia carregado na mão quando saiu de casa com a mala.
A mesma máquina que estava agora sobre a mesa de trabalho a 2 metros dali. Nara passava em frente à foto toda manhã quando começava o dia e toda noite quando terminava. Não parava para olhar toda vez, mas sabia que estava lá, e saber era suficiente.